Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Moon Talks. E o último Moon Talks do outubro cor-de-rosa, cheio de flores rosas e somente dedicado para as mulheres. O Moon Talks veio celebrar, veio trazer várias pessoas super bacanas. E e nesse tempo, para a gente conhecer a história das pessoas, para temas que são polêmicos, temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E hoje, né, para celebrar o último dia, para fechar com chave de ouro, nós vamos chamar a doutora Laila. Ela é dermatologista, especialista em hanseníase. Tem uma história, uma bagagem maravilhosa e ela vem aqui conversar um pouco conosco aqui sobre a mulher na medicina e a diferença que elas fazem, né? As mulheres fazem na medicina para salvar vidas. E a doutora Laila já está aqui conosco, vamos aqui conversar com ela. Vamos lá, aguardando. Conectar. Olá, doutora! Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, tá me Ai, escutando bem? tô bem. Primeiro, gratidão por você ter participando do nosso Moon Talks e fechando com chave de ouro, porque hoje é o nosso último dia que a gente fecha esse mês de Outubro Rosas, falando sobre diversos temas específicos para mulheres. Também até tem o ganchinho para os homens também, mas que bom você participar, doutora. Muito E obrigada antes de pelo mais convite, eu fico honrada. que bacana. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história, que é uma história linda, né, por sinal, né? Conta um pouquinho pro pessoal. Então, Mônica, meu nome é Laila, eu sou brasileira e francesa também, por casamento. Eu sou dermatologista, me formei no Brasil. E a minha carreira, assim, me levou para vários países, né? Então, estudei uma parte do meu currículo também na Bélgica. Como dermatologista, sempre gostei muito de doença, né? Não só da parte Sim. estética, mas de doença. E hoje em dia, minha carreira está fincada com os dois pés, né, na hanseníase, que é uma doença negligenciada, e hoje eu fiz um percurso diferente na medicina do que as minhas colegas de estudo e de profissão, mas eu me sinto plenamente realizada com o que eu faço hoje. Ai, que bacana. E fazendo diferença, né, doutora? Fazendo diferença, eu acabei abraçando a medicina de uma maneira mais holística, né, dos meus pacientes, Sim. é, com o intuito de poder, primeiro, exercer a medicina de uma maneira mais internacionalizada. Você sabe que a medicina é uma profissão muito protegida, né? Cada país tem o seu conselho de Sim, medicina, sim. então é muito difícil você poder atuar com o seu diploma de um país em outro país, né? Então, eu me sentia um momento assim muito frustrada em não poder exercer a medicina depois de todos os anos de estudos que eu fiz no Brasil, quando eu fui morar na Europa, né? Então, com criança pequena, casamento, enfim, aquelas Sim, coisas que sim, a sim. gente, como mulher, a gente também quer A ter gente quer isso abraçar o na mundo, né? vida, né? É, Faz parte, né? faz parte. A medicina, quando a gente gosta, né? É um sacerdócio, tem um preço, né? A gente, Sim. às vezes, consegue abdicar alguns anos da nossa vida em prol da família, mas a gente sempre tem aquela vontade que fica no nosso coração, que a gente quer realmente ajudar as pessoas. Então, a maneira que eu encontrei foi fundando essa ONG, onde eu posso ajudar um número muito grande de pacientes com uma ação mais focada, mais direcionada.
Fala um pouco mais dessa ONG. Essa ONG você criou. Explica um pouquinho sobre Sim. hanseníase, Dora, porque Então, hanseníase, quando fala assim, parece uma coisa tão assustador, né? Fala assim, uau, o que mas não seria é. exatamente a hanseníase? Então, a hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, né? É o que nós chamávamos antigamente de lepra, né? Lepra. Hoje em dia, no Isso, Brasil, a gente chama hanseníase, que é pela lei aqui no Brasil, que mudou sim. na década de 90. Então, a gente obrigatoriamente a gente chama de hanseníase. E na Europa, a gente chama mal de Hansen, né? Mal de Hansen, Ou mal de exatamente. Hansen, né? Aqui em É, Portugal também é mal de Hansen. é mal de Hansen, em Portugal. Então, Aqui no Brasil é hanseníase, é uma doença, então, infecciosa, causada por uma bactéria, por um bacilo, que atinge os nervos da pele. Então, o paciente fica, além de manchas na pele, acima de tudo, fica com lesões nervosas em braços, pernas, em olhos, e a pessoa acaba evoluindo de uma maneira muito lenta, com algumas deficiências físicas, né? Que é mais ou sim. menos o que a gente escuta falar. É uma bactéria, é uma doença hoje plenamente curável com antibióticos, que fornecido gratuitamente para o mundo inteiro. Nós temos cerca de 200 mil novos casos todos os anos. Nossa, é muito, É né? bastante. O É, muito. Brasil é o segundo lugar do mundo, né? A Índia é o Caramba, primeiro, caramba. com 120 mil novos casos todos os anos. O Brasil tem cerca de 30 mil novos casos por ano. Nossa. Então, é uma coisa que pouca gente conhece, é, e a gente tem assim lutado muito para ter uma visibilidade em relação à importância dessa doença. Se eu conseguir colocar numa régua para vocês entenderem, nós temos cerca de 60 mil novos casos por ano de câncer de mama, Sim, aproveitando o gancho do Outubro Rosa, sim, por sim. ano no Brasil. E a hanseníase, então, nós temos metade dos casos. É muita coisa. É bastante, para ter É uma ideia do tamanho do sim, problema, né? é. E quando você fala de. Quando você estava falando de ONG, e a hanseníase, isso aí a gente ouve desde a Bíblia, né? Sim, Né? Independente da religião, ouve muito falar a lepra, que é uma coisa pesada, né? sim, Da época bem antigo, antes de Cristo, inclusive, né? E, sim. e hoje a gente se depara muito com fome, com miséria, e essas pessoas. E como que funciona a ONG nesses países que não tem estrutura? Né, de apoios médicos. Eu sei que a ONG, a sua ONG, ela abrange muitas atividades, né, doutora? Sim. Então, primeiro, a hanseníase realmente, a lepra foi designada até na Bíblia, mas como qualquer doença de pele desfigurante, né? Na época era assim, até psoríase, não sei se vocês sabem o que é Sim, psoríase, sim, mas é a doença do Charlie Brown, né? Do Snoopy, sim. aquele menino cascudinho, né? Então Uhum. o psoriático mais famoso do mundo é o Charlie Brown. Era também designado como lepra naquela época. Todas as doenças de pele que eram, assim, de certa maneira, repugnantes. Até hoje não deixa de Sim. ser, dependendo da doença de pele. Eu não acho nem um pouco repugnante. Eu adoro meus pacientes cascudinhos, meus pacientes manchadinhos, vitiligo, todos aqueles pacientes que têm milhares de nevos. Eu acho lindo, maravilhoso. Enfim, é uma São questão. problemas que, inclusive, a gente tem que trabalhar até a inclusão, né? Porque eu acho Sim, as pessoas devem se sentir muito isoladas nessa situação, né? sim. Porque é muito visível, né? As pessoas se Sim, sentem sim, discriminadas. Mas eu não tenho problema nenhum com isso, acho isso ótimo. E a transmissibilidade é muito baixa, porque a sim. hanseníase, a lepra, 90% da raça humana, da espécie humana, falando mais corretamente, é imune a essa bactéria. Somente 10% que contrai e Olha desenvolve só, a doença. olha só. Existe um perfil imunológico familiar. Por isso que é muito comum ter famílias que têm hanseníase. Né? Primeiro, porque eles têm o perfil imunológico, e segundo, porque eles vivem de uma maneira, a palavra correta na medicina é promíscua, ou seja,
todo mundo junto, de uma maneira muito próxima, né? Tá. Isso, hoje em dia, em época de Covid, a gente sabe muito bem o que significa transmissibilidade aérea, né? Então, famílias que moram 2, 3, 4 gerações numa mesma casa, favorece a transmissão de doenças respiratórias, né? Não só a hanseníase, mas o Covid, a tuberculose, enfim. Então, esse tipo de vida, onde todo mundo vive junto, que a gente chama em medicina uma vida promíscua, onde a gente ultrapassa os limites, né, do aceitável fisicamente, seria a definição de promiscuidade, a hanseníase está incluída. Geralmente, a vida promíscua está associado com pobreza, né? Sim, a sem gente dúvida. sabe que é muito comum, inclusive na Europa, na Idade Média, era muito comum, tinha mais de 10 mil leprosários na Europa, né? Na Idade Média. Era uma doença que era muito associada à pobreza e à miséria, né? Hoje em dia, nós temos o Covid se disseminando em regiões que têm uma certa promiscuidade. Quando eu vejo, por exemplo, os dados de Nova York, onde pessoas moram em apartamentos de 25, 30 metros quadrados, para mim, viver num apartamento de 25 metros quadrados é sinal de promiscuidade também, né? Porque não é saudável, no sentido de você não tem um mínimo de metros cúbicos de oxigênio para você viver. Isso acontece também, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas do Brasil, na Índia. Então, são locais, por isso que a hanseníase está associada muito à pobreza, né? Porque são condições de vida realmente tristes. Isso não mudou, né? Não. Isso não mudou do tempo quando a gente fala de AC, né? Antes de Cristo, quando a gente fala de hoje, né? Não mudou. Sempre existiu, né, Mônica? Sempre existiu regiões de promiscuidade. Quer dizer, quando você vê, até, por exemplo, na Ásia, onde é muito comum morar 3 gerações numa família, claro que se você mora numa região aberta, como na África, continente africano, onde mora-se várias gerações na mesma casa, mas são casas ligadas e são casas arejadas. Muitas casas também, em algumas regiões da África, não tem nem telhado, porque não chove, né? Então, existe uma circulação de ar de uma maneira um pouco mais saudável. Agora, quando você já está num país frio, na Europa, por exemplo, da Idade Média, aí você tem disseminação até de outras doenças, né? Até tem a ver também com a regulação, por exemplo, das doenças ligadas ao esgoto, né? A tratamento de água. Saneamento, exatamente. Saneamento de água. Então, assim, o que eu vi? O que foi o meu percurso, né? Quer dizer, quando eu fiz medicina, eu fui a primeira turma que tinha números iguais, homens e mulheres, no Brasil. Olha que legal, né? Que legal. Eu entrei na faculdade, eu vou revelar a minha idade agora. Eu entrei na faculdade de medicina em 1990, né? Então, até 1990, antes disso, tinha mais homens do que mulheres, né? Hoje em dia, e agora é uma tendência mundial, existem muito mais mulheres do que homens na medicina, né? E a gente realmente veio para ficar, as médicas na medicina, E fazer diferença, né? A gente faz uma diferença, a gente tem esse instinto de cuidar, né? Isso é uma coisa muito, muito feminina. Claro que homens também têm, mas se a gente for falar de instinto, é muito feminino. Já está muito ligada a nós, né? Ao feminino. Sim, né? O e instinto a materno atenção que ao inclui. outro, né? Ao olhar do outro, ao olhar do mais vulnerável, ao cuidar do mais frágil, né? Do menorzinho. Quer dizer, de certa maneira, claro que a medicina não é um sentimento maternal, não estou dizendo isso, mas existe alguma coisa que permeia também no amor de cuidar o próximo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Os médicos, às vezes a gente negligencia as nossas famílias em prol da nossa profissão, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu dava muitos plantões à noite, uma vez eu falei para meu pai, não, pai, hoje eu não vou jantar com o senhor porque eu vou dar plantão. Ah, não, você já deu 2 plantões essa semana, hoje não. Pode falar para o hospital que você está doente. Ele ficou muito bravo comigo. Porque assim, o hospital ligava, eu ia, né?
E naquela época eu ainda era solteira, né? Então, Sim. a gente tem que fazer umas escolhas na vida. E Eu abandonei a medicina, abandonei entre aspas, que eu sempre continuei estudando, mas eu abandonei o atendimento direto com o paciente 12 anos da minha vida profissional. E quando eu voltei, Mônica, era como se eu soubesse andar de bicicleta. Tudo já voltou estava. e estava assim, realmente incorporado. Claro que, como eu falei, sempre continuei estudando, me atualizei e tudo, mas aí eu vi que eu tive que voltar à medicina de uma maneira um pouco diferente. Eu não conseguia, mudando muito de país, eu já morei na Itália, na Bélgica, no Brasil, já mudei de país muitas vezes, a gente não consegue criar uma clientela, um consultório, né? Porque Sim, isso sim, é exige claro. você ter ponto fixo, né? E eu falei, mas eu quero ajudar, eu adoro dermatologia, eu adoro doença, eu tenho essa flexibilidade de falar várias línguas, essa abrangência internacional, o que eu posso fazer, né? E assim, a Hanseníase sempre seguiu na minha carreira, eu sempre caí, assim, uns casos complicados no meu consultório, né? Desde a época da universidade. Eu falei, sabe, eu acho que é por aí que eu vou. Eu vou porque eu gosto, é uma satisfação muito grande da gente poder lidar com uma parte assim holística realmente completa do paciente, não só na parte química no sentido vou dar um antibiótico e vou curar o paciente, Sim. mas como por ser uma doença muito estigmatizante, por ser uma doença muito dura, muito longa para o paciente, porque o tratamento é longo, sabe? O tratamento é longo, dura Muito mesmo longo. em torno de quanto tempo? O mais curto são 6 meses. Nossa, Mas tem pacientes que têm que tomar tratamento 2 anos, 3 anos, 5 anos, caramba. né? E aí, mesmo depois que acaba, digamos, o tratamento químico, antibiótico, às vezes o paciente tem sequelas. E nessas sequelas, a gente continua tratando, o paciente continua voltando, e a gente tem que examinar os familiares por essa contagiosidade, né, do ar, Sim. por essa predisposição genética que os familiares têm. Então, a gente acaba realmente abrangendo a família toda. Toda, E aí, acaba criando, não é um bem um laço que fala, né? Mas acaba criando uma um vínculo. empatia, com a família toda, até com a pessoa, porque eu acho que as pessoas ficam meio olhando assim, nossa, né? Você tem hanseníase, né? Ainda existe esse tipo de preconceito hoje, né? Tem, muito forte. Embora a gente saiba que, em números, a gente tem mais homens acometidos do que mulheres, mas as mulheres são muito acometidas e as crianças, e elas recebem uma discriminação muito maior do que os homens. Então, tudo isso faz que a gente está agora no mês, né, do Outubro Rosa, no mês da mulher, a gente tem que falar essas coisas. Por quê? Porque o que não é dito não é visto. O que não é visto não é curado, né? A Sem gente não é dúvida, diagnosticado, não é tratado, não é curado. sem dúvida, sem dúvida. Então, E, é e isso aí. hoje, hoje você, na frente da medicina, como você falou, entrou numa época que era meio a meio a medicina, né? Sim, E hoje as mulheres elas estão tomando mais frente, né, sim, da sim. medicina. Hoje elas estão tomando mais força. Cirurgia, um monte. Cirurgia, pesquisa. Sim. Hoje nós O estamos prêmio falando. Nobel foi uma mulher, Exatamente, né? exatamente. E nós estamos falando de pesquisa, eu sei pela Unicamp, que antes na Unicamp, nós estamos falando de 10 anos atrás, de dados mesmo, nós tínhamos as pesquisadoras mulheres, nós tínhamos em torno de 30%, hoje nós estamos falando quase 70%. 70. Então, nós estamos tomando uma frente, a mulher está tomando uma frente dentro da Sim, medicina, né? E, como você diz, é o que eu sinto, tá? A mulher ela tem um instinto um pouco mais materno, sim. acolhedor, de estar ali querendo resolver o problema. Não que o homem médico não seja tão bom quanto, mas. Sim, a- mas ele é monotemático, o homem, né? exa- O cérebro masculino, a mulher, ela é multitask, né? sim, Naturalmente, a gente atende telefone cozinhando, mexendo numa panela. é verdade. Mas não vamos fazer isso, né? Ou ele
fala alguma coisa que não deveria no telefone, ele queima o arroz, né? Então, fica, Isso é verdade, isso é né? verdade. No E, vo- sentido de logística, né? É muito importante, né? e você sendo mulher na medicina numa área tão diferenciada, né? Você teve algum empecilho? Você sentiu muita dificuldade em termos de desenvolver, em termos de você correr atrás? Você chegou a ter alguma dificuldade assim? Não. Não. Não, porque eu sempre tive um perfil, assim... Eu sempre fui muito batalhadora, sabe, Mônica? A minha vida não foi fácil, assim. Eu perdi minha mãe muito cedo, tomava conta dos meus irmãos, né, do meu pai, enfim. Como eu falei, mudando de país muitas vezes. Tive a infelicidade de ter que perder um filho também. Então, assim, são várias provas difíceis que eu tive na minha vida. Então Sim, eu sou um pouco durona na queda, sabe? Eu sempre digo, se me tá verem bom. chorar, socorre, porque é muito grave, né? Então não teve assim muita chance de me baquear, não, né? Mas assim, eu tenho uma história, tem algumas histórias, mas tem uma história que eu gostaria de te contar, que eu adoro contar. Quando eu era ainda interna, né? No internato, quer dizer, os 2 últimos anos da faculdade de medicina, né? Então tinha uma sextonista, uma médica, quase médica, que ela queria ser ortopedista. 1995 estamos falando. Aí é um meio 100% naquela época masculino, né? Sim. E ela era brilhante. E aí eu esqueci o nome dela. Mas ela era brilhante. Se eu sou da 21ª turma da PUC de Campinas, ela deveria ser da 19ª turma, 18ª turma da PUC de Campinas. E aí ela queria fazer ortopedia. Ela passou na prova teórica, ela passou na prova oral, e aí tinha entrevista. Tinha um monte de candidato homem, tinha só ela de mulher. Olha só. Bom, todo mundo foi para o anfiteatro assistir a entrevista. O professor, nossa equipe de ortopedia na época era professores da Escola Paulista de Medicina. E era Uhum. assim, uma turma bem boa, sabe? De ortopedia. E aí eu lembro que o professor chegou assim na mesa. Ele pegou aquelas barras de ferro grossas, assim, ó, que eu nem sei quantas polegadas são, aquele negócio de construir prédio. E ele colocou aquela barra de ferro de 1 metro na mesa, assim, pó, fazendo barulho. E falou assim: dobra essa barra de ferro. E aí, bom, ele queria provar, queria ver como ela iria se deparar com a necessidade da força na ortopedia, né? Aí ela teve aquele silêncio no anfiteatro, todo mundo olhando, né? Aí ela Nossa, falou assim: se o senhor dobrar, eu endireito. excelente. Endireito. Eu coloquei no lugar. Ela passou, ela foi a primeira ortopedista formada naquela época. Então, assim, Que legal, isso, gente. medicina, mulher em medicina, isso que é mais uma profissão que precisa assim, enfrentar a força, a questão, né, se comparar com o homem, né, foi com a inteligência, né? Com Com ser inteligência. astuta, né, de saber dar a resposta certa na hora certa. É E hoje claro em que dia, depois ela tinha alguma dificuldade física, porque se você tem que, sim. por exemplo, reduzir um ombro ou mesmo um joelho, é duro, você precisa de força. Mas escuta, às vezes você pede para um enfermeiro 4x4, aqueles armários que tem no O centro assistente, cirúrgico, né? ele te Exatamente. ajuda a puxar a perna. Quer dizer, não é isso, não é a força É que saber resolver o mede, né? problema, né? Tem que saber como resolver o problema. Então, assim, Exatamente. é uma coisa assim muito feminina da gente poder encontrar Não, essas. e é exatamente isso. Eu acho que a gente enfrenta muitas dificuldades, né? E hoje existe ainda as dificuldades, né? Nós estamos falando de vocês que trabalham na linha de frente em medicina, que é uma coisa tão importante. Gente, a medicina se não é a principal coisa mais importante, porque senão a gente realmente estaria perdido. Você imagina com Covid sem medicina, né? Nossa. Né? Sem o pessoal pesquisando, sem o pessoal na linha de frente cuidando das pessoas. E
E hoje, mesmo assim, eu acho que ainda existe uma certa discriminação entre homens e mulheres, e principalmente na medicina. Sim. Mas quando a gente fala hoje de você na linha de frente ali, quando você fala de ONG, quando você fala de você ajudar realmente as pessoas que precisam, né? Você falou de Índia, que eu acho que deve ser um lugar extremamente maluco. Eu não conheço a Índia, Também mas não conheço. Então, mas deve ser um lugar maluco. No nosso Brasil, que tem tantas favelas, tanta pobreza dentro do nosso país, como é que você trata a tua ONG? Porque hoje você tem uma ONG, ela fica sim. situada em Curitiba? Como que Sim, é? ela fica em Curitiba e a gente tem uma abrangência, digamos, internacional, mas Legal. o nosso estatuto é de atuação somente no território nacional, né? Existe sim um certo preconceito do pessoal achar que por eu ser mulher, estar na frente de uma ONG, que eu sou Isso. estou numa situação muito assistencialista, né? E não Ah, é, veja bem, a nossa ONG, a gente atua também na parte de ciência e de educação, né? olha só. Além da parte assistencial. Mas, assim, existe um pouco de preconceito é, entre as linhas, né? Existem diferenças, por exemplo, de pagamento também, não na minha ONG em si, mas eu sei que na medicina existe uma diferença de remuneração, né? Eu, Sim. pessoalmente, agora estou me lembrando, falando com você, quando eu trabalhei no território africano, eu fiz um projeto em São Tomé e Príncipe, num país de Nossa. língua portuguesa, né? Foi muito difícil, porque eu senti lá o preconceito às avessas. Porque eu sou mulher, porque eu sou branca Olha só. e porque eu sou brasileira. Olha aí. Misturou Eu tudo. posso te dizer que eu quase fui presa em São Tomé e Príncipe. Caramba! E Eu você só não estava fui lá. presa. E você estava como voluntária lá, né? Eu fui Você estava ajudando como. Você foi no uma. voluntário. Não foi como No. voluntária, na verdade, eu estava dirigindo um projeto de uma clínica grande da Bélgica que estava querendo doar alguns equipamentos seminovos para São Tomé e Príncipe. Né? Olha que legal. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe tinha uma relação muito próxima com a Bélgica. E naquela época eu morava na Bélgica, eles estavam procurando alguém que falasse francês e português e que soubesse um pouco de saúde pública. E eu tinha acabado de fazer o meu curso de saúde pública internacional em Imagina. Antuérpia, né, onde eu fiz os meus estudos de saúde pública internacional e medicina tropical. Então tinha tudo a ver. E eu fui em missão 2 vezes, inclusive uma das vezes levei minhas crianças. Eu falei, meu Deus, só eu para levar minhas crianças. Né? Eu levei, eles eram pequenos, e até hoje eles lembram de comer mandioca frita, eles adoram chips de mandioca que a gente comia lá. Nossa, nossa, foi desafiador, então. Eles eram pequenos, não, Sim. foi muito desafiador. Eu posso dizer que eles assistiram todos os filmes no quarto do hotel que eles não podiam assistir na minha casa, porque eles passavam, era tão calor, que eles passavam Ficava o dia a tarde inteiro. inteira dentro do quarto assistindo filme. E mesmo assim, nesse projeto, você percebeu que você quase foi presa, então, Eu quase fui porque presa. Eu só não fui presa, Mônica, porque eu estava com a roupa do presidente na minha mala, porque ele me pediu para eu levar para fazer lavagem a seco na Europa, na Bélgica. Eu quase fui presa. nossa, gente, Eu passei, acho que eu passei o medo da minha vida. Eu falei, meu Deus, agora vai, agora meu marido não vai me achar, eu não sei onde eu vou ficar. Foi feio o pior negócio, né? que né, gente? Nós É, estamos falando, querendo ou não, falando a África tem vários lugares que estão extremamente perigosos, né? mas assim, eu fui com o coração aberto, continuo adorando esse país, São Tomé e Príncipe, só que infelizmente eu vi que eu tive algumas limitações que eu acho que eu não soube lidar com essa situação, né? Mesmo falando a língua deles, existia um preconceito maior do que eu, né? Então Sim. isso também me fez, isso foi antes de eu trabalhar com a hanseníase, mas isso também me fez pensar muito em ajudar as pessoas que sofrem preconceito.
né? Eu me sentia realmente muito esquisita, a mosca branca. Não sei se vocês têm essa expressão em Portugal. A Sim, mosca branca quer sim. dizer aquela coisa Não, estranha, é não música é? branca é brasileira, mas sim, A gente sim. tem uma expressão aqui quando você fala, nossa, a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Então, é mosca branca, né? Então, eu me sentia mosca branca. É, foi, assim, uma experiência enriquecedora como ser humano, Sim, mas eu me assustei um pouquinho, claro. né? Eu E sei que o passou um projeto pouquinho do que as pessoas com hanseníase têm, né? Como é, as pessoas é, são olhadas, é. né? E E é também o triste, fato de né? eu ser. Bom, eu sou francesa por casamento, mas quando eu cheguei na Europa, o meu marido sempre me ajudou muito, meu marido é francês, então é, foi assim. Eu não sofri preconceito, mas eu conheci colegas brasileiras que sofriam preconceito na Europa por ser brasileira, Sim, sim, sim. né? Aqui em Portugal não é tanto assim, mas tem um pouquinho. Mas eu conheço pessoas que moram em Londres, conheço E colegas que moram na Suíça que sofrem um pouquinho é, por serem brasileiros, né? é. Às E vezes as pessoas infelizmente, falavam, você é brasileiro, tô sabendo que você é brasileiro. Quando eles me conhecem pessoalmente na Europa, eles falam, ué, mas você é loira? Eu falei, por quê? Você esperava uma mulata? Porque só tem mulata no Brasil? Não tem branca de olho azul? não, aí você falou assim, não, eu vim do sul, meu bem, eu vim do sul, o sul é loirinho. Aí no final falava de propósito, falava assim, sabe, eu sou brasileira, de origem libanesa, eu nasci no Brasil, mas os meus filhos nasceram na Itália. Mas meu marido é francês, Não. de propósito. E tudo é verdade. Eles ficavam doidos, mas eles não sabiam me colocar numa casinha. Eu falei, pois é assim que eu vejo o mundo. A gente não tem que colocar ninguém em casinha. A gente é Exatamente, assim, a exatamente. gente é assim, né? É assim. É tão bonito a gente poder ser o que a gente é e carregar as nossas raízes como se a gente fosse um vaso de planta, né? A gente leva a planta junto Exato, com as raízes no cada um vaso. tem, cada um tem seu valor, cada um tem a tua flor que é diferente, né? É, E a gente tem que tratar isso. A medicina, quando a gente fala da medicina, quando a gente fala de preconceito com mulheres que estão assumindo a linha de frente, né? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a cabeça nossa em relação a isso, né? Nós temos que falar, nossa, olha que legal, né? Uma mãe, uma mulher que adora, que tem a paixão pela medicina, está tomando a frente para realmente fazer diferença, nem que seja diferença para aquela família que tá com aquele problema, fazer a diferença para as pessoas, né? Então, é a muito gente, gratificante. a gente tem que fazer a gente faz, quando eu falo de fazer mudança, a gente fez até uma outra live que a gente tava falando como fazer a diferença no mundo. A gente não precisa levantar bandeira para fazer diferença no mundo, faz a diferença para as pessoas que estão à tua volta. Faz a diferença para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Você que é médica, que está ali, está vendo, ajudando, ensinando as pessoas a como lidar com uma doença que hoje apesar de fala um pouco sobre hanseníase, né? Você Uhum. ouve pouco falar sobre hanseníase, mas ela existe e Existe, é ela é importante. e ela é sofrida, né? Sim, Infelizmente é uma doença sofrida. Nós não estamos falando de câncer de mama, mas mesmo assim nós estamos falando de sim, doenças que fazem parte da nossa vida e às vezes a gente nem dá, nem dá tanta, dá de ombro, né? Tipo, não é comigo, não quero nem é. saber quem tem, quero distância, né? E não é bem por aí. E eu acho linda a tua história, né? Tipo, venceu, né? Venceu obstáculos, né? E ter ido para a África também, imagina, gente. Olha o sufoco que não foi, né? Foi uma experiência legal. Foi Sim, jóia, foi bom. Eu recomendo. sim, Recomendo. Quem gosta de imagino. aventura é bom. Não. Sim, Mas assim, às vezes também, sabe, o percurso da nossa vida, eu tenho quase 50 agora. O percurso da nossa vida, às vezes a gente não consegue fazer, Mônica, do jeito que a gente imagina ou do jeito que a gente acha que é o script, entendeu? Uma sim, carreira de dermatologista, eu, eu, eu poderia ter tido assim, uma outra carreira,
se eu quisesse, Sim, universitária, professora. No início eu era professora de cirurgia dermatológica, gostava muito, era muito habilidosa com cirurgia dermatológica. Mas, assim, a gente não pode se deixar frustrar se a gente, como médica, como mãe, como mulher, se a gente tem que se adaptar um pouquinho na nossa vida para conseguir fazer o que a gente quer, né? Às sim. vezes, às vezes fala, puxa, mas o meu sonho era ser uma médica de consultório, ficar atrás da mesa de consultório e atender um por um os pacientes. Pode ser, é lindo, maravilhoso, eu já fiz isso, é muito legal também. Sim. Mas a gente não pode se frustrar se a gente não consegue fazer do jeito que a gente imaginou que queria fazer. Fazendo. Às vezes a gente consegue fazer De aquilo outras até um formas. pouquinho mais se você abre um pouquinho os seus horizontes, sabe? Sim, eu acho que isso para tudo, né? Para tudo, não é só para Para profissão, tudo. né? É que a gente às vezes tem escolha, né? Você falou sobre maternidade, né? E a maternidade, eu sou mãe, eu tenho um bebezinho de 10 meses e eu tô naquela fase de transição, né? Aproveita E enquanto não anda. tá quase, eu tô naquela fase de tá quase andando e tô com o coração na mão, né? Então aí eu fico pensando assim, como a gente muda tudo, né? Quando a Sim, gente planeja tudo na nossa cabeça e tudo muda, é, como a gente tem que ficar encaixando as coisas, né? sim. E a gente não pode se frustrar por isso Não, e a gente consegue fazer a diferença sim, de forma diferente. Ou seja, que nem você falou, abrir os horizontes, é, ampliar a tua mente, não viver numa frustração. Gente, viver uma frustração você não encoraja, você nem não engatilha para nada. você se afunda, né? Você se afunda e É, procrastina, é. né? Então você tem que levantar. Obviamente que não é fácil viver com desilusões, você criar uma projeção, você ter um objetivo na tua cabeça, você ter aquela vislumbre daquilo que você gostaria de ser, daquilo que você gostaria de fazer. Uhum, uhum. Ah, e às vezes até é filantrópico. Nossa, eu quero fazer diferença, não, eu quero fazer um mundo melhor. Não, gente, não precisa disso, né? A gente pode fazer de forma totalmente diferente. Não se frustre com as coisas quando Uhum. elas se atravessam. E às vezes o mundo dá voltas e você vai fazendo outros tipos de coisa. Que nem Sim, a doutora tem uma ONG que ensina outros profissionais, né? sim. Na verdade. E- Sabe, Mônica, só o idiota não muda de ideia. exatamente. Porque é muito importante a gente saber reavaliar as coisas. Mesmo em curso, quando a gente está encaminhando, fazendo crescer uma criança, a gente fala, puxa, desse jeito não está funcionando, eu vou É, ter que agora usar uma outra tática, né? Então, assim, essa flexibilidade é essencial para a nossa sem sobrevivência. dúvida, Porque sem na dúvida. medicina, as bactérias que sobrevivem não são as mais fortes, são as que se adaptam melhor. Olha só. Lindo! Filosófico, né? Eu com as minhas bactérias. Sim, sim, é verdade, gente. Isso aplica para nós. Isso aplica para Tem que nós. se adaptar. E, e não é fácil, né? Como não Não. é fácil vencer uma bactéria que se adapta, gente. Não é Sim. fácil, não é verdade? Não É. é uma E luta. luta, né? Ela vai ficando. Exatamente, é uma luta. É. E é uma luta que eu percebo que sempre é constante. Nós mulheres, hoje eu vou falar bem, empoderando bem as mulheres, nós temos a força, entendeu? Sim. As coisas, elas acontecem para nós, realmente a gente tem a tendência de abraçar o mundo, realmente a gente tem a tendência de botar muita energia em tudo que a gente faz. Eu tô generalizando, obviamente, que tem um e outro que não se encaixa, não se aplica a isso. Mas a maioria sente energia, bota amor, Uhum. bota Sim. muita emoção em tudo que faz, né? E obviamente que quando isso não dá muito certo, a frustração parece que o tombo é maior. Mas eu falo, quando o tombo é maior e você caiu, levante, vai para frente, porque eu tenho certeza que É. você vai levantar uma mulher poderosa, né, Sim. doutora? É com preconceito que você está encarando. Pô, eu lido hoje com profissionais, né? Eu sou da área de arquitetura, então eu trabalhei muito tempo com engenharia
Uhum. Engenharia com obra, nossa, eu ia visitar a obra, era aquela. Ah, Chegava a ser é, nojento, entendeu? Eu imagino. visitava, eu visitava a obra, todo mundo falando, nossa, que bonita, que gostosa. Aquele linguajar bem nível bem pesado, mas assim, quando você se põe no seu lugar, você se posiciona, quando você tem a seriedade naquilo que você faz, na tua profissão, nas suas atividades, o respeito ele vem, né? Sim, O respeito ele vem, porque quando você se foca e não entra na onda, né? Não entra na vibração daquela energia das pessoas realmente te criticando por maldade, né? sim. Te colocando Por em inveja, por maldade, por tudo. Porque concorrência. concorrência, que é tanta, né? É, Então, não se posicione, né? Você vai fazer a diferença na tua vida, faça a diferença na tua vida, faça diferença nas pessoas que estão na tua volta. E às vezes a diferença é você estar bem, você estar feliz. Aí você consegue emanar isso para as pessoas que estão do teu lado. É ou não é, doutora? é. E coragem, né? Muita coragem, Coragem. porque muitas coisas da minha vida que eu olho para trás e falo, meu Deus, que coragem que eu tive. Assim, é claro que com a idade a gente perde um pouquinho a coragem, mas É verdade, é verdade. Com filhos perde, também, né? realmente a gente perde. Os filhos, né? Acho que a maternidade faz a gente Ah, mas ficar mais sim. parcimoniosa. Aham. Não sei, acho que, né? Uma Não. vez a minha irmã me perguntou, mas Laila, o que que mudou para você quando você ficou mãe, né? Aí eu demorei para responder, falei, deixa eu pensar, daqui uns dias eu te respondo. Eu falei assim para ela, sabe o que que mudou? É que eu consegui saber a diferença do que é importante e do que é urgente. Porque, né, isso é uma coisa importante que a maternidade ensina a gente. Exato. Mas assim, eu fico pensando nas minhas histórias de médica, quando eu atendia, por exemplo, paciente presidiário, todo mundo tinha medo de atender eles, né? Então, aí o meu professor falava, lá, ela é com você. Ai, meu Deus, chegava aqueles. Aí, eles traziam aqueles presidiários, às vezes algemados, eles têm medo, sabe? Não sei se a gente tem muito tempo, se eu posso contar essa história ainda, Mônica. Se a gente Sim, tem tempo para sim, contar. sim, vamos contar. Então, aí, assim, geralmente, né, quando tem uma pessoa penitenciário que vai em consulta em hospital, eles têm medo porque às vezes a quadrilha organiza para roubar ele, né, para ele não voltar para a cadeia, sabe? Gente, Não, sim. é isso a gente vive, né? Aham. A gente então tinha lá a consulta do penitenciário que chegou com dois policiais morrendo de medo, eu via a cara deles, né? Algemado, de cima a baixo o homem. Aí chamei para atender, o chefe mandou atender, fui atender, né? Aí o paciente escuta, consulta de dermatologia. O que você acha que eu tenho que fazer? Tem que ver a pele dele, né? Aí eu falei pro policial, falei, olha, solta a algema dele, né? Ele falou, não, doutora, não, porque esse aí não. Eu falei, ó, então vou fazer o seguinte, você tira a roupa dele para mim. Aí o policial não gostou, né? Eu falei, ó, vou fazer o seguinte, da porta para dentro, eu estou no meu consultório. E me responsabilizo. Vocês soltam a algema dele e vocês ficam do lado de fora. Tava Acontecendo. morrendo de medo, morrendo de medo. Eu falei, eu vou fazer, né? Aí ele soltou a algema, eu falei, eu olhei bem pra cara dele, nos olhos dele, falei assim, eu vou te tratar que nem gente, você me trata que nem gente. Não, doutora, doutora, gente boa. Eu falei, então, olha que eu sou forte, hein? Falei pra ele. Na boa, boa, na boa. Aí examinei, fiz a consulta dele, tudo bonitinho, prescrevi o remédio para ele. Falei, agora eu vou chamar os homens. Você vai ter que, né? Ele falou, tudo bem. Falei, você vai se comportar? Não, tudo bem. Aí eu chamei o policial, falei, pode algemar ele. Pode levar ele, tá aqui a receita dele, a consulta, tem que fazer isso e aqui. Então, sabe, nossa, isso aconteceu faz uns 30 anos atrás. Mas, assim, a gente tem que confiar nas pessoas. Se o cara me pegasse lá, bom, o que ia acontecer? Eu talvez eu apanhasse, né? Mas ele não ia me matar lá dentro. Olha só, gritar, tinha dois policiais lá de fora. Mas assim, dá medo, né? Então, Sim, assim, o que eu digo? A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter coragem de mudar, a gente tem que ter coragem de enfrentar o diferente, de enfrentar enfrentar diferente. é,
as adversidades da vida. Tem coisas da vida que a gente não muda, sabe? Quando eu perdi meu bebê, é muito triste ter que enterrar um filho. Quando eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos, é muito triste a gente crescer sem mãe, né? Mas são coisas que não dependem de mim. Então, não adianta. Eu fiquei tão brava com Deus na época que ele tirou minha mãe de mim. Sim. Fiquei muito brava. Assim, fiquei revoltada. Né? E eu não fui a primeira do mundo que fica revoltada com uma situação de luto, né? Com certeza. E assim, a gente entende que, puxa vida, a gente tem que continuar. A gente tem que continuar. E não querer ser perfeita, né? Enfrentar os medos, né? Tem que continuar para frente e ir fazendo nossas escolhas. E quando a gente escolhe sorvete de morango, a gente deixa de comer o de chocolate. E tudo bem. Daqui depois, se você escolhe o de chocolate, não escolhe mais o de morango. E vai para frente. Toca, sabe? Toca a vida. E é claro que eu tenho certeza que vai ter coisas ainda tristes que podem acontecer na minha vida. Sim. Sim. Como na vida de todo mundo. Mas a gente vai para frente e tentar, sabe? Aquela coisa que a gente fala, né? Para não falar assim sempre as mesmices, mas é que é verdade, faz uma limonada do teu limão, né? Exato. Eu não podia mais ter consultório, fica difícil, não tenho clientela, eu viajo muito, uma hora eu tô no Brasil, outra hora eu tô na Europa, meus filhos hoje estudam fora. Então eu falei, não dá. Eu falei, eu vou ajudar então com o que eu posso. O que eu posso fazer hoje? Na dermatologia, o que eu sou boa? Eu sou boa em doença, eu sou boa em hanseníase, e eu sofri preconceito, e eu posso enfrentar isso, porque eu senti na pele. Não é uma coisa assim utópica, sabe? Mão na massa, vamos pra frente. E às vezes é tão difícil ir pra frente, né? Às vezes a gente fica tão procrastinado na nossa mente, nos nossos projetos que não foram pra frente. Aí eu até me emociono porque é isso, gente. Às vezes a gente se prende muito no nosso mundinho, sendo que a gente tem que tornar a vida um pouco mais leve. A gente pesa tanto ela, às vezes a gente carrega tanto a nossa vida, sendo que às vezes a gente tem que deixar fluir e as coisas vêm e aparecem de outras formas, né? Sim. Que A nem gente não tem você, controle de tudo, né? Não, E a vida não. vai para frente. E a vida vai pra E tudo frente. bem, e coisas ruins vão acontecer, coisas boas vão acontecer também, e a gente vai se Sem adaptando. dúvida. A gente vai se Sem adaptando, dúvida. né? E vai enfrentando e fazendo diferença. E fazendo diferença nas nossas vidas, como nós, pessoas, e fazendo o nosso caminhar que pode fazer diferença nas pessoas que estão à nossa volta. Gente, é isso. Ai, que conversa maravilhosa, doutora! Adorei conversar com você, minha linda. Eu também. Adorei, Laila. E olha, agradeço de coração você ter participado aqui conosco. Com muito prazer. Agradeço muito. Nossa, suas palavras são tão lindas, tão profundas, gente, que, olha, para mim, vou ser bem franca comigo, para mim foi um tapinha, ó, acorda pra vida, meu bem. Às vezes a gente precisa disso, e às vezes a gente precisa realmente parar, respirar, olhar e falar, olha aqui, tá difícil, Mas mas pode ser pior. olha pro lado que o negócio não tá fácil para outras pessoas. Você tem algumas vantagens. Então a gente às vezes nem olha para isso, né? A gente tem que encarar. Tem uma fã aqui, uma Ivana. A Ivana tá. Ela é uma super mulher. Nem sabia, Ivana, não sabia que ela ia estar aqui. Super Ivana, que também é uma batalhadora, Ivana. Nós mulheres temos muitas histórias de luta e batalha e de superação. E a gente honrar a nossa história e amar a nossa história e dizer, olhar para trás e falar, nossa, eu fui lá para a África. Eu fiz. Eu fiz, enfrentei horrores, passou e eu tô aqui firme e forte, tenho história para contar e a gente acaba com as histórias para contar, não é verdade? Que bom que você dá a oportunidade para a gente contar nossas histórias. Obrigada, minha linda. Obrigada, gratidão. Nossa, foi linda essa live. Pessoal, se vocês não viram essa live maravilhosa desde o começo, ela está no IGTV, lá aqui no nosso Insta. Ela fica lá
com dicas maravilhosas. Dá uma olhadinha depois na ONG da doutora, vocês vão adorar. Entenda o que é a hanseníase. Olha, é uma coisa bacana de a gente tirar aquele preconceito da cabeça. Então, assim, doutora, gratidão mais uma vez. Obrigada, obrigada, Eu que pessoal, agradeço. vocês que estão nos assistindo, gratidão também. Vamos se adaptando na vida. Vamos, e jogo de cintura, como que é? Vamos fazer uma limonada com bastante açúcar. Então tá, minha linda. Sucesso para você. Tchau. Para você, sucesso também. Até, tchau.